Mais uma. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa live de reintegração, em que a gente vai se colocando mais presente na vida. Então, a gente tem muitas histórias, a gente já viveu muitas coisas, já passou por vários trabalhos, vários relacionamentos, várias experiências de vida. Quanto mais isso está integrado, mais a gente consegue caminhar com uma presença. Um caminhar que eu tô inteira na vida. Eu não tô com um olhar lá no passado, né? Tô lá com um olhar inteiro na vida. Então, hoje eu vou dar 3 passos para encontrar mais direção no trabalho, na vida. Como que muitas pessoas falam que se sentem confusas, sentem que o trabalho não anda, que tá travado, que tá procrastinando, se sente sem direção, que não está crescendo onde está, né? Então, como que eu encontro mais direção no trabalho e na vida? Eu vou deixar aqui 3 passos para isso. Então, o passo 1, para eu ter mais direção no trabalho, na vida, é honrar o que veio antes. Honrar nossa história, honrar as nossas partes, né? Então, por exemplo, você já passou por muitas experiências de vida, você já esteve em vários locais diferentes, talvez já tenha estudado coisas diferentes, né? Então, cada parte dessa tua que viveu essas experiências, né? A gente pode olhar para elas, né? Então, por exemplo, eu tive uma parte minha que foi advogada, eu tive uma parte minha que foi militante de movimentos sociais, eu tive uma parte minha que competia jogando xadrez, né? Então a gente tem várias partes nossas e pra gente poder caminhar no nosso trabalho, é preciso que a gente honre essas histórias, a gente honre essas nossas partes, que a gente tenha um profundo respeito pelas maneiras como a gente se manifestou em vida. Olhar para nossa história, olhar para as maneiras como a gente já se manifestou, né? As várias profissões que a gente teve, as várias religiões, vários estudos que a gente fez, olhar para essas partes nossas que já viveram coisas distintas com muito respeito. Então, quando a gente olha com respeito para a nossa história, respeito para os vários eus, né? No meu caso, várias Doras que se manifestaram no passado, né? Quando a gente olha com respeito, a gente começa a ganhar força, porque daí tudo aquilo que você fez, todas as suas experiências de vida, sejam elas fáceis ou difíceis, elas se tornam um capital interno, elas se tornam uma nutrição, elas se tornam uma fonte de força. Então, quando você olha para as suas histórias com muito respeito, e você fala delas com respeito, as pessoas também vão te respeitar mais, elas vão te valorizar mais. Então, quando você fala com respeito e atribui valor às suas experiências, as pessoas também vão valorizar as suas experiências. Isso coemerge, surge junto, né? Então, uma pessoa que desvaloriza a própria história, né? Às vezes saiu de algum emprego de uma forma muito ruim, saiu com vergonha ou de alguma maneira que não gostou. Aí, quando ela vai falar desse trabalho, ela já surge num corpo mais contraído, um corpo meio murcho, desanimado. Então é muito importante a gente ver como que a gente descreve essas experiências. Como que você descreve, como que você relata as suas experiências passadas. Então, para que você possa honrar aquilo que veio antes, né, que é o primeiro passo, para você encontrar direção no trabalho, para você honrar o que veio antes, você precisa ter uma narrativa, uma maneira de falar sobre, uma maneira de descrever essa experiência que te dê força, que te dê uma sensação de gratidão. Que bom que eu vivi isso, porque isso me fez uma pessoa diferente. Isso me fez uma pessoa mais inteligente, mais atenta, mais sociável. Essa experiência me fez uma pessoa mais sensível. Então, olha para isso. Aí o segundo passo, para você estar, né, encontrar direção no trabalho, na vida, estar direcionado no seu trabalho, né, é você colocar o adulto no comando.
Então, o que acontece, né? Existem muitas demandas infantis. O meu pai tinha que ter me dado, não me deu. A minha mãe não me protegeu o suficiente. Enfim, as pessoas têm muitas demandas afetivas. E às vezes elas colocam essas demandas, essa criança, para conduzir a sua carreira. E aí as coisas não fluem. Os clientes não ficam, os chefes não vão aceitar essas demandas infantis, quando a gente projeta essas demandas infantis em outros lugares. É como, por exemplo, se você fosse conduzir um carro. Imagina que você vai andar de carro. Imagina que nesse carro tem um adulto e uma criança. Então, tem você adulto e tem você criança. Então, quem que vai dirigir o carro? Se a criança estiver dirigindo o carro, aí a gente tem problemas. Se o adulto estiver na condução, aí sim a gente está bem. Então, a carreira profissional é como se fosse o carro. Então, quem que vai dirigir a carreira profissional? Vai ser uma criança que quer brincar, que quer reconhecimento, que quer fazer uma coisa rápida, ganhar muito dinheiro. Quem que vai conduzir esse carro? Porque se for uma criança, é natural que esse carro não caminhe bem. Daqui a pouco ele vai bater em algum lugar, né? A criança não vai conseguir acelerar de uma maneira responsável, né? O adulto, sim, o adulto consegue assumir esse carro. Para onde que o adulto olha, né? O adulto olha para o presente. Ele não está olhando para as demandas infantis. O adulto ele está pensando como que ele pode servir as pessoas com aquele trabalho. O que eu posso entregar para o meu cliente que vai de fato beneficiar esse cliente. Então, o adulto no comando. Quando o adulto está no comando, a carreira caminha bem. A direção no trabalho tem uma força. Quando a criança assume o volante do carro, aí a pessoa ela vai ter vergonha de fazer vídeo, ela vai ter vergonha de cobrar o cliente, porque aí é uma criança que está dirigindo o carro da carreira da pessoa. E aí as coisas não vão caminhar. Então, a segunda chave, né, para ter uma direção no trabalho, né, é você colocar o adulto no comando. E se tiver demandas infantis afetando a tua carreira, então é bom olhar para isso. Entre em contato comigo para a gente olhar para isso. Né? Que não faz sentido. Às vezes tem uma criança e um adulto dirigindo. Imagina duas pessoas dividindo o mesmo volante. Como que esse carro vai andar, né? Será que ele vai conseguir acelerar? Será que ele vai conseguir chegar ao destino, ao objetivo? Se tem um adulto e uma criança dirigindo o mesmo volante, isso é complicado. E aí o terceiro passo, né? Para encontrar mais direção no trabalho e na vida. Então, o terceiro passo é quando eu começo a olhar que eu colocaria esse passo como servir a vida, né? Mas eu quero explicar isso melhor. Então, primeiro olhar que a todo momento a gente é servido. Então, nesse momento que eu estou conversando com vocês, eu estou sendo servida por muitas coisas. Tem uma casa que está me abrigando. Eu esquentei aqui um chimarrão, então tem uma cuia que alguém fez. Então tem uma garrafa térmica que alguém fez. Tem uma energia elétrica aqui nesse celular. Então, a todo momento eu estou sendo sustentada. E todos esses objetos, eles são feitos de matéria-prima. Tem plantas, tem pessoas. Tem toda uma cadeia de pessoas, de seres que estão me nutrindo neste momento. Que estão servindo a minha vida. Tem uma Wi-Fi que está pegando aqui, né? Então, a gente é servido a todo momento. Então, para a nossa profissão, para o nosso ofício, né? Ele ter força, é preciso que eu também esteja servindo a todos. Então, de que maneira eu posso servir a todos com aquilo que eu faço? Ainda que aquilo que eu faço não seja algo pretensioso. Mas de que maneira eu posso usar o que eu faço para servir as pessoas? De fato. Aí quando tem uma pessoa que está trabalhando com esse olhar,
é muito provável que ela prospere, não importa o que ela faça. Se ela de fato trazer esse olhar de servir a vida em todas as células dela, ela vai caminhar bem. Então seriam essas 3 chaves, né? Repetindo elas, né? Então, primeira chave é honrar o que veio antes, eu ter gratidão por tudo aquilo que eu fiz. Então eu vou elaborar uma maneira de eu descrever aquilo que eu fiz, de uma maneira que honre aquilo, que mostre gratidão, né? Então, por exemplo, no período que eu atuei com direito, eu tive um período de expansão de olhar muito grande, né? Eu comecei a ver como as coisas funcionavam, eu comecei a desenvolver uma sensibilidade maior atuando no direito. Eu percebi que as coisas eram mais complexas, eram mais sistêmicas, não é uma coisa de vilão e mocinho, né? Então, quando eu comecei a participar e ter uma carreira jurídica, né? Aí eu percebi que as coisas têm uma razão mais profunda, uma razão mais histórica, uma razão sistêmica de ser como são. Não é um jogo, né? Branco e preto, mocinho e bandido. É muito mais profundo, né? Então a gente começa a olhar para nossas experiências. Você pode pensar no teu trabalho atual ou no teu trabalho passado e ver qual que foi o teu principal aprendizado nesse trabalho. O que isso te fez crescer como pessoa? O que isso te fez crescer como profissional? Então, primeira chave, honrar o que veio antes. Eu vou honrar tudo que me serviu, vou honrar todas as experiências que eu tive, vou honrar tudo que eu recebi. Então, me sinto já rica quando eu entro nessa posição de mente de honrar o que veio antes, honrar todas as minhas experiências, honrar aquele estágio que eu fiz lá atrás, honrar aquela faculdade que eu não terminei. Tudo que você fez, honra isso e dá um lugar de honra na tua vida. Dá um lugar de honra para as tuas experiências, respeita as escolhas que você fez. Olha para as diversas partes tuas que escolheram carreiras, escolheram viver de uma determinada forma e honra e respeita as tuas partes. Quando você entra nesse processo de respeito com a tua história, aí você vai ficar mais inteira nas tuas decisões. A segunda chave é colocar o adulto no comando. Então, quando eu vou definir a minha carreira, eu não vou definir minha carreira por causa de medo. Não vou definir o movimento da minha carreira por querer reconhecimento. Isso aqui é criança no comando. Como é que eu vou definir minha carreira no adulto? Eu vou pensar, o que eu faço que gera mais resultado para as pessoas? O que eu faço que gera mais benefício para as pessoas? O que eu faço que permite a minha autonomia, né? Então, o adulto ele está caminhando para além das demandas infantis. Ele caminha com um olhar presente no aqui, no agora. O adulto sustenta as próprias escolhas, assume essas escolhas e banca isso. E tem paciência também para poder crescer nessa carreira, né? E a terceira chave é servir a vida. Então, para além de mim mesma, o que meu trabalho pode beneficiar as pessoas? Para além de mim mesma, o meu tempo, como que o meu tempo pode ser algo de bom para as pessoas? A gente tem uma vida que começa, dura um tempo e acaba. Como é que eu posso fazer dessa vida? Já que eu já fui servida de muitas formas, como que eu posso fazer dessa vida algo útil para as pessoas? Se o teu trabalho servir a vida, se o teu trabalho trazer benefício para as pessoas, ele naturalmente vai ser sustentado e incentivado. As pessoas naturalmente vão incentivar o teu trabalho, porque elas vão querer que ele se mantenha. Agora, se a pessoa está pensando só nos próprios boletos, ela está pensando só na própria sobrevivência, isso pode ter alguma força? Pode, mas não vai ter um crescimento muito grande, ou não vai ser sustentável de uma maneira leve, fluida, né? A pessoa vai ter que sustentar com muito esforço aquilo. Quando a pessoa está servindo a vida, vai ter uma rede de apoio que vai apoiar esse trabalho. Muitas pessoas vão se alegrar em apoiar esse trabalho, vão se alegrar em compartilhar, em indicar. É natural.
Então, essas foram os 3 passos, né, para encontrar mais direção ao trabalho. Honrar o que veio antes, colocar o adulto no comando e servir a vida. E se você tiver alguma dúvida de como aplicar na prática, na tua situação, entre em contato comigo, vamos conversar, tá bom? Um grande abraço para vocês.